Olá, pessoal. Vamos retomar dois conceitos muito importantes em língua portuguesa: gêneros textuais e tipologia textual. Vamos entender a diferença entre eles e observar como aparece nos textos que fazem parte do nosso cotidiano. Que gêneros textuais você encontra no dia a dia? Vamos dar um exemplo. Uma mensagem do WhatsApp, os textos da apostila que vocês têm, qualquer texto que circula diante dos nossos olhos, ou seja, qualquer coisa que passe para nós alguma informação, a gente consegue ler, nós temos textos. Pessoal, gênero, resumo de um artigo, divulgação sobre carreira e desenvolvimento profissional, é o gênero que nós vamos ver mais adiante. Finalidade, qual é a finalidade que tem esse gênero? É informar, explicar e promover reflexão. Tema: Soft Skills, inteligência emocional. Na verdade, esse resumo desse artigo informativo, ele é de um texto maior, é um texto artigo, tá? É um texto artigo, esse aqui, tá bom? O que eu fiz? Como ele é muito longo, preferi, então, resumi-lo para ficar mais enxuto, ficar mais fácil trabalhar. E a finalidade desse resumo, que vem do artigo científico informativo, o resumo também tem essa função de informar, explicar e promover reflexão. Tema: Soft Skills, inteligência emocional. Público: a quem interessa esse público? Aliás, a quem interessa ser esse tipo de gênero textual? Pessoas interessadas em carreira e mercado de trabalho. É uma delas. Circular aqui, público. Veja bem que um texto, um gênero textual, ele tem a sua classificação, nesse caso é um resumo que nós vamos trabalhar. A finalidade do resumo é informar, nesse caso, além de informar, vai explicar e promover uma reflexão. O tema é soft skills, inteligência emocional. Já dá para ver que tem algo, soft skill lembra algo de internet, inteligência emocional lembra comportamento, já levamos conosco essa informação. A quem interessa esse tipo de tema, pessoas que estão interessadas em mercado de trabalho, depois vão descobrir por quê. Essa é a parte mais abrangente do gênero textual, que nós damos o nome aí, no caso, de contexto de produção, tá? Para produzir um texto, leva em consideração o tema, a finalidade, o público. E aí nós vamos trabalhar algo bem interessante, que é mais específico, assim, ao nosso olhar, que é a estrutura do texto, que é o título, a organização do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. O leitor consegue distinguir cada um deles visualmente, antes mesmo de ler o conteúdo, por causa dos formatos consagrados pela sociedade. Um texto que é resumo, você olha pela extensão dele, e pela introdução e pelo desenvolvimento e até chegar à conclusão, só de olhar você consegue perceber se é um resumo, se é um artigo, se é uma receita de bolo. Não são todos os textos. Alguns textos, por exemplo, gênero editorial, comparando o artigo de opinião, eles são bem parecidos. O editorial, ele não vem assinado, e eu acho que a opinião vem. Então, são características, às vezes, bem sutis que diferenciam um texto do outro. Aí, vamos seguir nossa explicação. A linguagem predominantemente formal e objetiva. Estão lembrados o que é objetivo? Vamos lembrar aqui que é objetivo.
quando, quando ocorre subjetivismo? Quando que é subjetivo? Como eu penso. Quando o objetivo envolve a terceira pessoa. Na verdade, essa terceira pessoa envolve todos que concordam com uma mesma ideia. Lembra do assunto do anfíbio. Anfíbio é um animal que vive tanto na água como em terra firme. Esse é o conceito científico e todos concordam com essa mesma ideia. Por que nós concordamos com essa mesma ideia? Porque é um fato. Se é fato, é objetivo. E os fatos, nós trabalhamos em textos informativos, por exemplo. Pessoa do discurso, predominantemente terceira pessoa, para garantir essa imparcialidade do texto, se usa a terceira pessoa por causa da objetividade. Por que é formal? Não vamos escrever de qualquer jeito. Respeita-se o quê? Respeita-se a norma culta. A norma culta. Preste bem atenção nessas informações que estou passando para vocês agora, que vocês vão fazer uma atividade relacionada a esse texto que nós vamos ler a seguir. Não este tópicozinho final, mas o próximo slide. A ideia central desse texto que nós vamos ler é as habilidades humanas são fundamentais para compreender as competências técnicas em um mundo cada vez mais tecnológico. Tem a ver com soft skills e inteligência emocional. Fica aí a dica. Próximo slide. É isso que nós vamos tratar. Olha aqui, pessoal, nosso textinho maravilhoso. Ele era bem extenso, agora ele está bem encolhidinho, mas dá uma ideia muito boa do que nós temos para saber a respeito dos soft skills. E é do interesse de vocês, pode ter certeza. Muito bem, vou pegar uma canetinha aqui, que eu gosto de uma rabiscada no sentido de organizar aqui a explicação. Ó, soft skill, inteligência emocional. As soft skills são habilidades comportamentais que ganharam importância no mercado de trabalho. Presta bem atenção, isso é do interesse de vocês. Especialmente diante do avanço da inteligência artificial, embora as competências técnicas, hard skills, continuem essenciais, a capacidade humana de se relacionar, comunicar, adaptar-se, tomar decisões e lidar com emoções, tornou-se um importante diferencial profissional. Ou seja, quando se pensa em inteligência artificial, nós estamos pensando assim, naquele mundo frio, quase sem emoção. E parece que as coisas estão se desenhando de forma bem diferente daquilo que a gente espera nesse contexto de viver com inteligência artificial. A inteligência emocional, aqui com esta sigla IE, segundo a abordagem apresentada no texto de Daniel Goleman, envolve 5 pilares principais. Preste atenção, vocês que já estão entrando no mercado de trabalho. Autoconhecimento, reconhecer as próprias emoções, compreender como elas influenciam o comportamento. Isso é muito importante para quem está pensando em entrar no mercado de trabalho. Autorregulação, controlar impulsos e reagir de maneira equilibrada diante de situações difíceis. Motivação interna, agir movido por propósito, curiosidade, satisfação pessoal e não apenas por recompensas financeiras. Então, se for pensar no trabalho, não pensa só em dinheiro, pensa também que prazer, que alegria você vai sentir quando estiver trabalhando. Empatia, compreender sentimentos, necessidades e perspectivas de outras pessoas. Olha, que também mexe totalmente com o emocional. Habilidades sociais, estabelecer relacionamentos
colaborar, liderar e mediar conflitos. É uma das dificuldades que o adolescente tem, né? Aqui tem uma vírgulazinha, não um ponto. É um processo estruturado de conversa e parcerias entre o profissional, coach, e o coach, né? Coach e o coach, que é o cliente, né? O profissional e o cliente. O objetivo é ajudar o indivíduo a sair do seu estado atual, ou seja, a maioria está na sua casinha, né? Zona de conforto. Zona de conforto. E alcançar metas específicas, pessoais ou profissionais, desenvolvendo novas competências e autoconhecimento. Com o avanço da IA, as soft skills tornam-se ainda mais relevantes porque a tecnologia consegue processar informações, e realizar tarefas, enquanto as pessoas continuam responsáveis pelo contexto, pelo julgamento, pela ética e pelas relações humanas. Significa que não é que o avanço da IA, as pessoas vão deixar de ser seres humanos. Aí vai entrar um outro aspecto importante que está bem aqui no começo. As soft skills são habilidades comportamentais que ganharam importância no mercado de trabalho, especialmente diante do avanço da inteligência artificial. Embora as competências técnicas, hard skills, continuem essenciais. O que é hard skills? É a formação técnica, tipo assim, você tem um diploma, por exemplo, diploma de. Você formou em engenharia da computação, ok? Então você tem um diploma, você estudou, se esforçou, você fez todo esse trabalho de aquisição de conhecimento que envolve muito racional, mental. Não estou dizendo aqui que as pessoas que vão fazer engenharia da computação vai ser uma pessoa que está fazendo só por fazer, né? Porque sabe, tem um sentimento, tem um gosto, tem o prazer de fazer. Mas, segundo a concepção da competências técnicas e hard skills, é voltado só para a questão mesmo da formação técnica. Eles querem mais do que uma formação técnica. Eles querem muito mais a questão da inteligência emocional que a inteligência cognitiva. Não que isso seja dispensável, mas somar a isso. Depois vamos ver um pouquinho mais na frente esse assunto, que é do interesse de vocês. A comunicação empática e a escuta ativa ajudam a construir relações profissionais mais colaborativas. Olha aqui, ó. Vou pegar uma canetinha diferente aqui, azul. Olha, empática, escutativa. Você tem que escutar o outro para escutar de verdade, prestar atenção nas pessoas. Hoje em dia as pessoas são muito individualistas. Então, quem quer se manter no mercado de trabalho vai ter que aprender a lidar com as emoções. Lidar consigo mesmo, lidar com o outro. Aprender a lidar consigo para depois lidar com o outro. Ajuda a construir relações profissionais mais colaborativas. A inteligência emocional também contribui para a gestão de conflitos, permitindo transformar divergências em oportunidades de aprendizagem e inovação. Ao invés de brigar, tentar de alguma situação de conflito a melhor situação. Às vezes as pessoas pensam só na hora do calor da raiva e dizem o que quer dizer e entra em conflito às vezes, vão ter via de fatos, né? Vai brigar, vai, né? Vai até a luta corporal, coisa do tipo. E no mercado de trabalho hoje querem pessoas diferentes dessas. E continuando, na liderança, a IE, ou seja, a inteligência emocional, favorece a criação de ambientes de segurança psicológica, que é pessoas normais, né? Pessoas que conseguem gerir os seus próprios sentimentos, nos quais os profissionais podem apresentar ideias, fazer perguntas, reconhecer erros sem medo de humilhação, opinião. Olha aqui que eu sempre trabalho com vocês, sobre a questão da autoavaliação. Nós muitas das vezes aprendemos com os nossos erros.
só podemos permanecer neles. Isso pode contribuir para maior autonomia, engajamento e retenção de talentos. Outras competências importantes são a resiliência e adaptabilidade. Tem gente que não quer se adaptar a nada. Olha aqui, que vão exigir de vocês daqui para frente. Especialmente em mercado tecnológico marcado por mudanças constantes. As pessoas têm que ser resilientes, têm que se adaptar, senão não conseguem acompanhar. O pensamento crítico e ético também é fundamental. Saber fazer julgamento. Para avaliar não apenas aquilo que pode ser feito com a tecnologia, mas aquilo que se deve ser feito considerando suas competências humanas. As soft skills podem ser desenvolvidas por meio de feedback 360 graus, diário de bordo emocional, mentoria, coaching, mindfulness e simulações de situações difíceis. Então, esse textinho aqui traz umas informações muito interessantes. O que eu quero trabalhar com esse texto? O conteúdo, mas também trabalhar a questão da estrutura. Vamos ver um pouquinho da estrutura? Vamos pegar aqui uma canetinha verde. Aqui nós temos a introdução. Vocês observaram que da inteligência emocional, deixa eu apagar aqui, eu empolguei aqui o negócio. Espera aí um pouquinho. Esse aqui é a introdução. Daqui até aqui é a introdução. Introdução. Esse aqui é o desenvolvimento. E por último aqui é a conclusão. Vou pegar uma canetinha diferente. Vamos ver aqui, veja, vou pegar um azul. Pronto. Conclusão. Ou seja, o texto tem começo, meio e fim. Introduziu a conversa para falar sobre as soft skills. Introduziu a ideia sobre a questão das habilidades. Aí vem explicando o que é essas soft skills a partir da inteligência emocional. Aí vem numerado 1, 2, 3, 4, 5. Nos parágrafos que se seguem, com o avanço da IA, soft skills, você vê que aqui a soft skills, ela é retomada o tempo todo. Olha aqui, retomada, ela se apresenta no começo, ela aparece aqui com outros termos, retomando outros termos. Aí vem a explicação de cada um ponto ligado a soft skills. Aí faço o avanço da IA. Olha, soft skills de novo aqui. Tá todos os elementos voltados para soft skills, que é enquanto as pessoas continuam responsáveis pelo contexto, julgamento, ética, relações humanas, comunicação, empatia, escutativa, gestão de conflitos, a liderança, olha aqui de novo, IE, inteligência emocional, ambiente de segurança, eu também estou falando com outras palavras de quem? Soft skills. Aí termina. Outras competências importantes são resiliência e adaptabilidade, especialmente no mercado tecnológico, marcado por mudanças constantes. Aqui revela-se de forma clara, né, uma reflexão aqui a respeito da soft skills. O que esperam vocês? As soft skills podem
ser desenvolvida. Aqui ainda até explica, né? Como é que ela pode ser desenvolvida? Por meio de feedback 360 graus, diário de bordo, emocional, mentoria, várias formas, né? Vários meios de resolver essa situação e continuar se mantendo no mercado de trabalho. Porque o que se pede hoje são coisas bastante desafiadoras. E aqui, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando conteúdo, nós estamos trabalhando o quê? A estrutura do texto. Nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão. E qual é o nosso título? O nosso título é Resumo, Soft Skills e Inteligência Emocional. Vamos que vamos. Nós temos aqui o coaching é um processo de autoconhecimento no qual o coach deve mudar seus hábitos de sua maneira de pensar, o chamado mindset, para atingir as suas metas diárias. O treino dura em média 10 sessões e pode ser presenciais online. Olha aqui, é uma aqueles meios de trabalhar as soft skills. Aí tem aqui o mindfulness, ou atenção plena, ou melhor, é a prática de direcionar a atenção para o momento presente de forma intencional, sem julgamentos. Eu não vou entrar no cada tópico, porque o nosso objetivo aqui é dar uma olhada na estrutura do texto e não vamos, assim, trabalhar a questão de produção textual, então eu não vou me aprofundar muito no tema, mas coloquei essa figura aqui, que achei bastante interessante, que tem aqui a palavra aqui, coaching, vision, positiva, atitude positiva, né? Em português dá para entender, visão, comunicador sólido, inspiração. Então, são os elementos aqui que remetem ao mercado de trabalho, pessoas parecem bem-sucedidas no mercado de trabalho, que envolve tudo que nós falamos anteriormente. Para não ficar somente nas minhas palavras, né, ou somente nas minhas explicações, nós vamos ter que fazer no caderno, até vou fechar esse parênteses aqui, fazer no caderno, respondendo essas questões aqui, roteiro de análise do gênero, roteiro de análise, atividade. Para que esse texto foi produzido? O texto lá anterior, que nós estamos falando do resumo, tá? As soft skills e a inteligência emocional. O que o autor pretende comunicar? Quem que é o público-alvo? Onde esse texto circula? Essa é a parte da atividade comunicativa do gênero. Materialidade, estrutura e organização. Como o texto se apresenta visualmente? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Que elementos estruturais aparecem? Parágrafos. Quantos parágrafos vão contar lá? Os parágrafos estão organizados. É possível identificar a introdução, desenvolvimento e conclusão? Essa está fácil, né? Eu já até coloquei lá. Como o texto termina, que é a conclusão. Quando fala como o texto termina, é tanto a estrutura como no conteúdo. O que o autor faz no final? Progressão das ideias. Qual a ideia apresentada inicialmente? Qual que é a ideia-chave? É o quê? Soft skill. Peraí. Eu não vou. Peraí. Não vou borrar esse exercício, mas você já sabe, né? É o soft skill e inteligência emocional, tá? Eu não vou escrever aqui porque tá tão bonitinho. Vocês só vão acompanhando aqui a explicação, tá? Que ideia aparece em seguida? Lembra as soft skills, a questão das habilidades e as ideias que se seguem. Lá na frente vocês vão
no segundo, vou até dar uma ideia, na segunda linha do primeiro parágrafo tem lá o hard skills. Eu falei sobre a questão do diploma, só apenas a aquisição de conhecimento hoje não é suficiente, tá? Aliás, isso mesmo, por esse raciocínio, tá? Por essa linha de raciocínio. Como uma ideia se relaciona com a outra? Quem que aparece o tempo todo? Soft skills e quem mais? Inteligência emocional. Essa sequência contribui para a coerência do texto como? Qual é essa sequência? A sequência de ideias que se repetem, mas há sempre uma informação nova a respeito das soft skills. Linguagem e estilo. Que tipo de linguagem foi utilizado? Formal ou informal? Formal ou informal? Isso aqui eu vou colocar porque muitas pessoas já têm dúvida. O que é formal ou informal? Formal é aquela que se preocupa com a gramática. E informal, as pessoas escrevem do jeito que querem. E não pode, né? A linguagem é mais objetiva ou subjetiva? Essa aqui também ficou clara. Lá no segundo slide que eu expliquei, está lá. Qual é a pessoa do discurso que predomina? A primeira ou a terceira pessoa? Também está explicadinho. Que recurso linguístico aparece? Se vocês não reconhecerem os recursos linguísticos, como verbo, pronome, substantivos, as classes gramaticais, não tem problema, tá? A gente está ainda no processo. Como a linguagem contribui para a finalidade do texto? No caso, que linguagem que é essa? Se ela é formal, como que ela contribuiu para o texto? Identificação do gênero textual. Que gênero textual é esse? Lá já está no título, né? Resumo do artigo de informativo, tá? Quais características do texto permitem identificar esse gênero? Lá no comecinho, e aliás, o que a gente vai também avançar, vai ajudar você a responder caso você não tenha entendido até nesse ponto. Justifique sua resposta com os elementos encontrados no texto. Tentem fazer o melhor que vocês puderem. Vamos lá, pessoal. Gêneros textuais são os diferentes formas de texto que usamos no nosso dia a dia para nos comunicar. Uma receita médica, uma bula de remédio, o boletim escolar, um atestado, o livro didático, ou seja, são quase infinitos, né, os gêneros textuais que circulam no nosso meio. Vamos ao conceito. Gêneros textuais são tipos de texto que circulam em nossa sociedade, que apresentam características próprias. Por exemplo, uma receita de bolo, ela tem características próprias. Ingrediente e modo de fazer. Então, para nós avançarmos, vamos nas características gerais. Surgem das necessidades reais de comunicação. A partir do momento que surge uma necessidade de passarmos uma informação para outra pessoa, a gente cria um meio para comunicar. Nessa criação desse meio de comunicar, se não tiver um gênero específico, a gente cria, se não, a gente já usa o que já tem. Por exemplo, passar recado para alguém. A gente vai mandar uma carta, aliás, mandar um bilhete. Se eu quero falar mais um pouco, eu vou mandar uma carta. Ou se eu estou com muita pressa, eu quero usar a tecnologia, vou passar um e-mail, vou passar uma mensagem no WhatsApp. Dessa necessidade real de comunicação é que nós encontramos gêneros textuais. Estão ligados à vida social e cultural, ou seja, faz parte do dia a dia. Varia conforme objetivo, público, suporte, contexto. Isso aqui é importante. Qual o objetivo desse texto? Qual o público que interessa, por exemplo, uma notícia? Quem interessa uma receita? Interessa o conto, o poema? Possui estrutura, linguagem, estilo próprios. Por exemplo, aqui eu estou falando de estrutura, falando do texto. Por exemplo, uma receita de bolo é fácil de reconhecer sua estrutura. Vamos olhar aqui
no exemplos de gêneros aqui, no número 4, lado esquerdo aqui, ó, desse lado. Nós temos aqui a receita, por exemplo. Todo mundo, a maioria das pessoas já viram que é uma receita. Seja ela escrita no papel, seja digital, seja no formato de mapa mental. A receita sempre vai ter a característica de ingredientes e mais o modo de preparo. Essa é o elemento, né, que eu estou relacionando é a estrutura. Que linguagem? Que estilo? Que tem pessoas que têm estilo próprio de escrever uma receita, por exemplo. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas deve-se ser observado. 2. Função social. Cada agente pessoal existe para cumprir uma finalidade comunicativa em situações específicas da vida cotidiana. Por exemplo, o boletim de vocês escolar é para informar as notas. Voltando para a receita, ensinar a fazer um prato, fazer um bolo, fazer uma salada. Então, ele tem a sua função, que é ensinar a fazer. A carta, por exemplo, aqui no exemplos de gênero aqui, que é o nosso quarto item, há de observar aqui, que a carta comunica algo a alguém de forma pessoal, se for carta pessoal, se for uma carta comercial, se for uma carta aberta, não existe só um tipo de carta, vai depender do tipo também. Tem uma famílias que envolve de cartas, que é um único gênero, carta, e aí depois vem as especificações. 3. Elementos que variam. Quem escreve e para quem escreve. Eu, relacionando com o receptor, é o tu ou você. Tá lembrando, gente? A gente estudou isso já. Objetivo do texto, assunto tratado. O assunto tratado lá na Soft Skills e Inteligência Emocional, o próprio título já traz a informação. Meio de circulação, onde que passou, circula aquele texto na internet. Eu achei na internet, achei interessante, trouxe para vocês. Linguagem utilizada. Eu posso ver duas perspectivas. Em relação à questão da língua, se é formal ou informal, ou se ela é linguagem verbal, não verbal ou mista. Então, tenho duas perspectivas aqui de linguagem. Quanto o idioma, a língua, e quanto também a forma dessa comunicação. O que eu vou utilizar? Se é linguagem verbal, não verbal, linguagem mista. Estrutura do texto, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, mais o título, que é a parte mais visível, mais material do texto. E aqui nós temos o ponto 4, que nós já vimos diferentes gêneros. O ponto 5, por que é importante aprender os gêneros? Reconhecer os gêneros textuais nos ajuda a compreender melhor as mensagens, produzir textos adequados a cada situação. Por exemplo, nós vamos produzir carta. O que a carta tem com característica? Ela tem lá data, vai ter o local, data, vocativo, vai ter introdução, vai ter desenvolvimento, vai ter conclusão, vai ter despedida. Participar de forma ativa e consciente da sociedade. Por isso é importante entender os gêneros textuais, para a pessoa não ficar perdida. Quanto mais você aprende, melhor você se comunica, melhor você consegue viver e conquistar os seus sonhos. Onde encontramos os gêneros textuais? Estão presentes em todos os lugares e momentos. Qualquer olhar, aliás, se você lança o seu olhar para qualquer lado, você vai encontrar gêneros textuais, seja nas redes sociais, nos jornais impressos, uma campanha publicitária, até quem está passando na rua com um alto-falante, nos livros de contos, nas mensagens do dia a dia no Messenger, no celular, em placas e avisos, nos e-mails, filmes, etc. Então, o gênero textual está presente em todo lugar. Em todo lugar. Bom, aqui vocês têm 5 questões que são objetivas
E aí vocês vão dar uma olhada. De acordo com o mapa mental apresentado, os gêneros textuais variam e não são fixos. Essa variação ocorre sempre em conformidade com o tamanho do texto, número de palavras utilizadas, objetivo do suporte. E aí vocês vão analisar quais que são as questões certas. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno, tá? Fazer no caderno, caderno. Vocês vão registrar por slides e temas, tá bom? É o gabarito. Depois vou passar o gabarito para vocês no formato também de videoaula. Vocês vão conferir quantos vocês acertarem. É questão 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5 questões. Olha aqui, pessoal. Tipologia intertextual. Agora é que vamos ver a diferença mais aprofundada. É importante diferenciar esses dois conceitos. Tipologia refere-se à forma de organização do texto, tá? Está organizado. Quando eu falo isso, estou lembrando do quê? Frases, parágrafos. Não ficou bem meu P, ficou enroladinho. Vou apagá-lo. Estou falando de frase, falando de parágrafos. Gênero textual refere-se ao texto, considerando sua função, para que ele serve, o contexto de produção, como que ele foi produzido, o público-alvo para quem se direciona, qual o suporte que trouxe ou leva esse texto até o seu interessado. E olha esse recadinho aqui. O mesmo gênero pode apresentar diferentes tipologias textuais. Por exemplo, uma notícia, uma carta, um conto, um poema, uma receita, as tipologias são diferentes. Nós vimos já isso, tá? Às vezes, vou falar só um pouquinho. Uma poesia pode narrar uma história. Uma poesia pode descrever um sentimento. Uma poesia pode trazer uma argumentação. E etc. O mesmo gênero textual pode trazer diferentes tipologias textuais. Só que o gênero textual, ele sempre tem uma tipologia chamada de predominante. Só relembrar disso. Aqui nós vimos uma narrativa que conta uma história. Conta uma história. A descritiva retrata seres, lugares, objetos ou situações, destacando características de detalhe. A dissertativa apresenta a ideia, explica ou defende um ponto de vista. Quando eu penso na dissertação, aqui eu tenho a expositiva, tá junto, tá? Dissertativa expositiva é fato. Vamos esquecer. Argumentativa, opinião. Só um pouquinho aqui para escrever. A argumentativa é o quê? Opinião. Fato é expositiva. Aí tem a injuntiva, que tem a função de orientar, instruir e aconselhar. De novo, a receita. Dialogal, a gente não tinha visto essa antes, mas tem essa também, tá, pessoal? Que apresenta a interação entre duas pessoas. E essa é a mais fácil que tem. Quando vocês virem isso aqui no texto, intervalos de fala dos personagens, você sabe que tem uma tipologia dialogal, que é de diálogo. Bom, voltando à narrativa, gêneros que costumam apresentar essa tipologia são conto, romance, fábula, crônica, descritiva. Gêneros que costumam apresentar essa tipologia: descrição de lugares, retrato, ficha técnica, anúncio de imóvel. Gêneros que costumam, aliás,
O exemplo da dissertativa expositiva ou argumentativa, vamos reconhecer. A leitura é fundamental para o desenvolvimento crítico, pois amplia o conhecimento e a formação do cidadão. O artigo de opinião vai trazer opinião, editorial também opinião, resenha crítica opinião, texto expositivo, um verbete de dicionário. Aqui nós temos duas tipologias em um. Gênero textual que costuma apresentar essa tipologia, que é a disjuntiva. Receita, manual de instrução, regras de jogo, bolo de remédio, que dá orientação. E gêneros que costumam apresentar essa tipologia, que é dialogal, é diálogo, conversa, entrevista, roteiro de teatro, conversa em redes sociais, que está muito presente no nosso dia a dia. Resumindo, a tipologia mostra como o texto é organizado, presta bem atenção. E o gênero mostra para que e para quem o texto existe. Ou seja, a ideia do gênero é mais ampla do que a ideia da tipologia. Olha aqui outro slide, tipologia e gênero textual, avaliação de língua portuguesa, de acordo com a diferenciação dos conceitos. Aqui vocês vão responder também, é marcar X, mas eu quero que vocês façam no caderno. Vou colocar vermelho agora, para dar um contraste com azul. Caderno. Caderno. Fazer o gabarito. Ok? São 5 questões, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não vou nem falar porque tá muito fácil. Fácil mesmo. Gêneros textuais, campo jornalístico mediático. Informar, divulgar fatos, analisar acontecimentos, formar opinião pública. Vamos começar pelas características. Características gerais do campo jornalístico mediático. Circula em jornais e revistas, televisão, rádio, internet. Está o jornalzinho aqui. Informa e comentam fatos atuais, está aqui representado pelo Globo Internet. Pode ser objetivos, informativos, opinativos, com ponto de vista e mensagem. Usam linguagem verbal, não verbal mista, linguagem mais texto, representado por esse círculo do olho, e influencia e forma opinião pública, representado por esses dois bonequinhos aqui. Parece que estão se interagindo. Vamos aqui. O que é notícia? Relata fatos atuais de interesse público de forma objetiva e clara. Chuvas causam alagamentos em várias cidades. As fortes chuvas, sexta-feira 24, provocam um alagamento, deslizamento, transtornos para a população. Característica, responde às perguntas: quem, o que, quando, onde, como, porquê, de linguagem clara e imparcial. Esse gênero textual nós já estamos estudando, só que nós vimos apenas o conceito, o estudo teórico sobre esse gênero. E a partir de agora nós vamos começar a trabalhar os textos, os gêneros textuais concretos, tá? É realmente o gênero. Vamos pegar uma revista melhor. O jornal, aliás, seja ele digital, impresso, para a gente trabalhar uma notícia. O que é resenha? Apresenta e avalia obras culturais, livros, filmes, séries para peças teatrais, características, informa e descreve a obra, traz opinião de quem escreve, linguagem clara e argumentativa. Quando eu falo linguagem clara e argumentativa, estou falando do quê? De resenha crítica. Crítica. Quando você argumenta, você vai dar a sua opinião, vai analisar profundamente a obra. Quando apenas você apresenta uma obra, como nesse caso, esse exemplozinho aqui, simplesinho, resenha do livro do Diário de Anne Frank. A obra é um relato emocionante e comovente sobre a vida de uma jovem durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui só tem um fato.
Só colocou, descreveu o que é. Pronto. Resenha descritiva. Agora vamos para o meu lado esquerdo, olhar o que é charge. Exemplo, é só culpa do imposto. A gasolina está R$ 7,00. Ou seja, aqui existe uma crítica em relação ao preço, que está muito caro, que é a culpa do imposto, quer dizer, teve que aumentar, porque senão, para poder, né, pagar os impostos, segundo a lei tributária, os impostos servem para desenvolvimento de um país. Mas R$ 7,00, aí é pesado. Então, nós temos aqui o humor e o desenho para fazer a crítica a fatos políticos ou sociais, ou econômicos, né? Ou essa questão do imposto está embutido aqui a questão do político, né? Do governo. Linguagem não verbal, linguagem verbal mais imagem, crítica, ironia e humor. Gêneros textuais, campo jornalístico, repetindo, o que ele faz? Ele informa, divulga fatos, analisa acontecimento e forma opinião pública. Características a gente já viu, que é onde eles circulam, que eles informam, que eles podem ser objetivos, linguagem clara, né, objetiva, se for informativo, influencia e forma opinião pública. Do lado, meme mais interessante. Bem engraçado. Quando a internet cai bem na hora da aula online, e o professor pergunta se eu estou presente. Olha a cara de paisagem aqui. Bem engraçadinho. Combina a imagem, o texto com humor, ironia ou crítica, circulando rapidamente nas redes sociais. Quem é que não já compartilhou uma carinha desses cãezinhos? Linguagem formal, engraçado, irônico ou crítico, fácil de compartilhar. Aqui nós vamos ter do lado escrito infográfico, o que é? Apresenta informações de forma visual. O que é visual? Essa gotona de água aqui, mais esses ícones aqui que está ligado aqui. Dicas para economizar água. Tome banho mais curto, feche a torneira ao escovar os dentes, reutilize a água sempre que possível, conserte vazamentos, use máquina de lavar com carga cheia. E olha a gota de água bem grande. E aqui, por onde, né, são consumidos consumida a água. Então, a economia tem que ser grande. Infográfico. Apresenta informações de forma visual com textos curtos, números e ícones, gráficos e imagens. Característico visual, objetivo, didático, que é bem didático, dá para ver aqui, né? Dicas para economizar água, os desenhos do lado esquerdo, a gotona, dá para todo mundo entender. Está falando de economia de água. Facilita a compreensão de dados estatísticos. Estatística. Crítica à opinião. Exemplo, vamos lá ao texto. Redes sociais, conexão ou dependência. As redes sociais aproximam as pessoas, mas também pode gerar dependência, afetar a saúde mental e é preciso equilíbrio no uso. Veja bem, no começo apresenta um fato e logo na sequência começa a desenvolver o quê? Uma opinião. E no final fica clara a opinião. É preciso equilíbrio no uso. É o ponto de vista de quem escreveu esse texto. Crítica de opinião. O que é opinião? Crítica de opinião. Expressa a opinião do autor sobre fatos ou obras, acontecimentos, apresentando melhor argumentos. Característica, linguagem argumentativa, defende ponto de vista, busca convencer o leitor. Onde são encontrados gestos textuais do campo jornalístico? Jornais, revista, TV, rádio, internet, celular, etc. Por que são importantes? Porque informam, orientam, divertem, criticam e ajudam a entender o mundo. Quem é que fica sem esse tipo de texto, né? Quem é que fica sem acessar internet? Todo mundo tá, todos nós somos conectados de alguma forma.
Fazer no caderno. Fazer no caderno de novo. Caderno. Fazer o gabarito. Fazer o gabarito onde? No caderno. Ok? Questão 1, 2, 3, 4 e 5. Na parte central anterior dos slides, apresenta a característica do campo jornalístico e mediático. Olha, todas as questões estão ligadas ao nosso slides, tá? Não adianta procurar na internet que não vai estar. Pode ser que você procure e ache a resposta, mas a resposta está no você ler mesmo os slides, estudar. Bom, aqui nós temos o campo político cidadão, gêneros nós já vimos lá, carta, né? Carta aberta, documento divulgado publicamente para expressar opinião, fazer um apelo, denunciar, solicitar providências, autoridades da sociedade. Qual é a finalidade desse tipo de textos? Defender direitos, exercer a cidadania, regulamentar comportamentos, participar da vida pública. Cidadania, direito, respeito e participação. Participar é transformar a sociedade. Esses gêneros são fundamentais para garantir uma sociedade justa, organizada e democrática, porque a partir do momento que você sabe usar esse gênero, você vai saber pedir, você vai saber aonde você solicitar os seus direitos, tá? Carta aberta, população, nós, cidadãos abaixo assinados, vimos manifestar nossa preocupação com a falta de segurança em nosso bairro e solicitar ações urgentes às autoridades. Atenciosamente, morador do bairro União. Ok. Texto normativo. Texto, lei, decreto, regulamento. Estabelece regras, normas e obrigações que devem ser seguidas pela sociedade. Exemplo, leis, decreto, regimento, estatutos, regulamento. Exemplo, Lei Municipal número 123 de 2024. Fica proibido julgar lixo em vias públicas. Artigo 1, artigo 2. O descumprimento desta lei acarretará multa. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal da nossa cidade. Aqui são simulações de texto, tá, gente? Características gerais. Agora vamos às características gerais desses textos mencionados. Trata de direitos, deveres e normas. Direitos, vocês sabem que é deveres e normas também, que na escola, sempre no começo tem lá o termo de compromisso. Tem direitos e deveres e a regra é a norma. Promove participação social, porque tem que ser todo mundo, utiliza linguagem clara, geral e formal, busca orientar, regulamentar ou convencer. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você tem direito, o que você não tem. Onde encontramos? No meio de comunicação, sites oficiais, portais do governo, lei, decretos, regulamentos, organizações, movimentos sociais, na escola, né? O termo de compromisso, por exemplo, nas Olimpíadas, tem lá o termo de compromisso, né? Quando vocês juram que não vão fazer nada, tem toda uma regra, né? Para que tenha disciplina. E a disciplina gira em torno de regras. Exemplo no dia a dia: carta aberta, estudante pedindo melhorias na escola. Tem um desenho da escola, lei municipal sobre coleta seletiva. Tem o exemplo aqui no baldezinho aqui, essas setas circulando, né? Regimento interno da escola, regras de convivência, acabei de dizer. Direitos humanos, campanhas e movimentos sociais em defesa do direito. Ser cidadão é conhecer seus direitos, cumprir seus deveres e participar ativamente da vida pública. Muito bem. Segue. Então, nosso próximo slide. Dispensa falar, mas não custa nada repetir. Todas essas questões têm que ser feito no caderno, beleza? Gabarito, ok? São 4 questões. Na caixa centralizada do slide apresenta a finalidade do gênero campo político cidadão.
O que tem aqui tem nos slides. Só qualquer dúvida, vai lá, volta e façam as questões, tá bom? Agora nós estamos trabalhando com campo das práticas de estudo e pesquisa. Finalidade. Quando se trabalha esse campo, a finalidade é construir, organizar, registrar, compartilhar conhecimentos. Vamos aqui. Isso envolve mais o ambiente escolar, dentro da escola, que vocês fazem no dia a dia, tá? Finalidade: construir, organizar, registrar e compartilhar conhecimentos. Características gerais: auxiliam nos estudos, organizam informações, desenvolve pesquisa e comunicação, exige linguagem objetiva e precisa. Quais são esses gêneros do campo de prática de estudo e pesquisa? Resumo: apresenta as ideias principais de um texto de forma breve e objetiva, que foi o primeiro texto que nós vimos, sobre soft skills e inteligência emocional. Sinopse: apresenta uma visão geral breve de uma obra, filme, livro ou assunto. Isso aqui, qualquer livro que você for comprar na livraria, aí você quer saber como que tem esse livro, qual assunto que trata. Sempre na contracapa, do lado de fora, você vai ter a sinopse. Aqui tem um exemplo, sinopse de um filme. O filme conta a história de um jovem que descobre ter um dom especial e precisa escolher a seguir seus sonhos, atender a expectativa da família. Resumo: é um gênero, sinopse também é. E vocês vão ver também que a sinopse é um texto breve. Agora vamos ver o resumo de um texto sobre o meio ambiente. Esse texto também ele é breve e objetivo, só que a sinopse é mais curto do que o resumo, no geral. Resumo do texto sobre o meio ambiente. O texto aborda os principais problemas ambientais da atualidade, como o desmatamento, poluição e as mudanças climáticas, destaca a importância dos estudos sustentáveis para garantir a preservação do planeta. Tudo isso aqui nós pensamos em o quê? Construir, registrar, compartilhar conhecimentos. Biografia. Relato da vida de uma pessoa destacando fatos importantes. Biografia de Malala Yousafzai. É uma ativista paquistanesa que luta pelo direito à educação das meninas. Foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Aí nós temos esse camaradinho aqui, muito simpático. Conhecimento se constrói, se organiza, se compartilha. Ele está estudando para ver, dá para ver aqui que ele está preocupado, né, em construir, organizar, registrar e compartilhar conhecimentos. E aqui, tem aqui no cantinho do lado direito, seminário, apresentação oral sobre um tema em pesquisa com apoio de recursos visuais. Seminário escolar, alunos apresentam trabalho sobre inteligência artificial usando slides, gráficos, vídeo para explicar o tema à turma. Aí vocês podem usar, no caso, televisão, usar, às vezes, a lousa, às vezes pode usar um cartaz. Antigamente, quando não tinha esses recursos, se utilizava muito cartolina. Agora, a gente está indo no mundo digital, o recurso da televisão na sala de aula muito bom para esse tipo de apresentação de trabalho. Observação importante: a biografia também pode aparecer no campo artístico literário, quando estudado como obra literária, mas no contexto escolar costuma ser trabalhado como campo das práticas de estudo e pesquisa por seu caráter informativo. Tá bom? Isso aqui nós vamos ver mais adiante, tá? A biografia também pode aparecer no campo artístico literário também, tá? Uma biografia romanceada, por exemplo. Por que esses gêneros são tão importantes? Organiza ideias e informações, facilita a pesquisa e o aprofundamento, desenvolve comunicação oral e escrita, ajudam a construção do conhecimento. Quem que desenvolve a comunicação oral e escrita?
Seminário envolve principalmente questão oral, que é a apresentação, que é aquele corpo a corpo, né? Tete a tete, cara a cara, com todo mundo na sala de aula. É bem difícil para quem está iniciando. A gente, nossa, assim, a gente vê que é difícil a gente apresentar o trabalho, imagina para quem está começando agora. O que permite compartilhar saberes? É através das práticas de estudo e pesquisa. Se você pesquisa, se você estuda, você tem o que compartilhar. Seguimos adiante. Próximo slide. Nós estamos aqui de novo. Outro exercício que vocês têm que fazer. No caso aqui, caderno de novo. Caderno, fazer gabarito. Valendo 0 a 10, tá? Pronto. Aqui tem a questão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aliás, 4, 5. No centro, na parte central, dentro do círculo azul, está lá, finalidade, campos de prática, estudo e pesquisa. Tudo que vocês precisam está nos slides, tá? É só estudar e responder. Eu fiz de propósito. Peguei cada slide desse e montei as questões, né? Porque vocês gostam de colar demais. Então, vamos estudar, pessoal. Campo da vida cotidiana. Foca em interações do dia a dia, comum dos anos iniciais, contexto de circulação imediata. O que é? Reúne textos que circulam, que são utilizados no dia a dia, estão presentes em casa, na escola, na rua, no comércio, serviço, na comunidade. Não sei se vocês lembram quando vocês eram bem crianças, lá no ensino fundamental 1, que está só fazendo uma retomada. Características gerais. Linguagem simples e clara, textos curtos e objetivos, circulação imediata e prática, relacionar às situações reais do dia a dia. Finalidade utilitária. Um bilhete, uma lista, um recado, um aviso. São gêneros textuais tão comuns no dia a dia, muito trabalhados no ensino fundamental 1. Mas aqui a gente está recordando, para lembrar todos os campos, né? Pequeno, o que é um bilhete? Pequeno texto escrito para comunicar algo de forma rápida e pessoal. Lista, relação de tarefas, compra para organizar a atividade do dia a dia. Recado, mensagem curta para informar, avisar ou pedir algo a alguém. Aviso, comunicação para informar, orientar muitas pessoas sobre algo importante. Exemplo do aviso. Atenção, a biblioteca estará fechada no dia 20/5, segunda-feira. Agradecemos a compreensão. Né? Recado, não se esqueça de trazer seu livro amanhã. Professora Carla, ainda colocou uma carinha bonitinha. Lista de compra, leite, pão, arroz, feijão, ovos, fruta, etc. Bilhete, mamãe, vou para casa. Da Ana, volta às 17. Beijos. Bilhetinho deixado lá na porta da geladeira, né? Qual é a finalidade do campo da vida cotidiana? Orientar ações, comportamento, informar de forma rápida e objetiva, organizar as atividades cotidianas, facilitar a comunicação das situações diárias. Onde que encontramos? Em casa, recados, bilhete e lista de compra. Isso é em casa. Veja agora de forma bem clara, nós começamos mais complexo, agora nós vamos para o mais fácil. Então, não tem erros gêneros textuais. Em casa, a gente escreve bilhete, a gente escreve recado, manda mensagem no celular, lista de compra. Na escola, avisos, combinados, lembretes, termo de compromisso, os livros didáticos, os textos que vocês estão acostumados a ir na escola. No comércio, notas fiscais, promoções, horários. A nota fiscal é um gênero pessoal? Sim. Um cartaz de promoção na porta do supermercado? Sim. O horário dos funcionários do açougue ou de uma empresa? É gênero pessoal? Sim. Na comunidade, cartazes avisando que vai ter campanha, campanha de vacinação das crianças. Aviso da reunião do presidente de bairro, comunicado que vai faltar água no sábado. Então, são coisas, são coisas não, são gêneros, são textos
que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, o que são gêneros textuais? São materializados através do papel ou através do telefone, forma digital, ou no computador, ou no rádio, ou na nossa fala. Vocês estão percebendo que os gêneros textuais, eles vêm de diversas formas, ou texto escrito, ou imagem, ele é multimodal. O que é multimodal? Vem somando às vezes imagem, mais texto, ou imagem, mais som, mais vídeo, ou seja, é uma soma de diferentes modalidades que hoje nós chamamos de textos. E são os gêneros textuais. Mais uma vez aqui, nós estamos diante dos exercícios. Caderno, fazer gabarito. Certo? Todas essas questões estão de acordo com os slides. Pode ver aqui, vamos começar a questão na seção superior esquerda, chamada o que é. O slide explica o contexto de circulação dos textos pertencentes ao campo da vida cotidiana. Ou seja, para cada slide vocês têm um exercício com 5 questões. Bom trabalho, e eu quero no caderno, valendo 0 a 10. Não burlem, faça, tá bom? Eu sei que vocês são gente boa demais. Tem alunos maravilhosos. E sei que vocês vão se aproveitar bastante. Estou fazendo isso aqui por causa da recomposição e o mapa de progresso, segundo a cobrança da SEDUC. Aqui nós temos a referência e créditos, tá? Os soft skills, a inteligência emocional com diferencial competitivo. Eu tirei desse texto, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, podem olharem. E o texto que está apresentado aqui no nosso estudo de textuais, ele está resumido e adaptado, porque senão não daria o tamanho, que é bastante grande. Fontes e créditos, material didático, eu que produzi isso aqui, com auxílio do ChatGPT. Vocês podem ver que está muito bem pontuado tudo, principalmente questão dos exercícios, para não dar chance para as colas.